Vamos bater um papo agora com o senador Jacques Wagner, né? Lá em Brasília, capital federal do Brasil. Jacques Wagner nasceu em 16 de março de 1951, é um político, ex-sindicalista brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Desde 2019 é senador pela Bahia, estado do qual foi governador de 2007 a 2014. Também foi ministro-chefe da Casa Civil de 2015 a 2016. Eu fiz um breve resumo aqui, porque a sua história política é muito vasta aqui. Se eu buscar aqui a biografia na íntegra, senador, não vai dar tempo para a gente bater esse papo. Que prazer recebê-lo aqui, a Rádio Povo, Ribeira do Pombal, Sistema Paz de Comunicação. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia a toda a direção aí da Rádio Povo FM do Sistema Paz, bom dia a Jadson Santos, a toda a equipe técnica. Cumprimentar também todos que nos acompanham pelo programa Jornal Primeira Página, com você no comando aí, e dizer que é uma alegria falar com todos vocês, falar com o nosso prefeito Erickson Silva, o vice Natan, o nosso deputado federal de Ribeira de Pombal, o ex-prefeito aí, Ricardo Maia, a nossa deputada Fátima Nunes, cumprimentar também a ex-prefeita lá de Banzaí, que eu sei que agora está vivendo aí em Pombal, Jailmo e Marcão, marido dela, o Rony de Zé Careca, presidente da Câmara, e todos os vereadores, e todos vocês dizer, Marco Antônio, apesar da lista ser grande de tudo que eu fiz, o que eu mais me orgulho é os 8 anos à frente do governo da Bahia. De 2007 até 2014, depois elegemos o Rui para mais um mandato de 8 anos e agora estamos aí com o nosso querido governador Jerônimo, trabalhando ao lado do presidente Lula para fazer mais e melhor por Ribeira de Pombal, pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo, que o mundo está muito complicado, a gente precisa de muita calma, muita paz para essas coisas andarem e fazer o que o povo precisa, que é melhorar a sua vida. O senhor que tem uma relação já com Ribeira do Pombal, eu lembro que em 2006 o senhor esteve aqui em uma espécie de comício, é isso, senador? Naquela época, inclusive, quem estava me apoiando, infelizmente não está mais entre nós, foi Dadá, que hoje já não está entre nós. Eu sei que o filho dele é que disputou aí para a prefeitura, mas de qualquer forma eu tenho uma forte lembrança, foi uma coisa muito bonita aquele comício, aquela chegada na cidade. Eu sou sempre grato a Dadá. Depois, como na política às vezes entende hoje, eles entendem amanhã, mas eu tenho uma lembrança e uma gratidão a ele, a equipe dele toda muito grande. Vamos lá, na última sexta-feira, Ribeira do Pombal recebeu aqui a visita do governador Jerônimo Rodrigues, né? Qual a avaliação que o senador faz sobre a recente visita do governador aqui em Ribeira do Pombal? Olha, eu tenho certeza que o prefeito, os vereadores, a população em geral ficou satisfeita, todo mundo fica feliz quando recebe a visita do governador. Jerônimo tem se caracterizado por ser um governador que roda muito o estado. Você imagina, nós temos 417 municípios na Bahia. Eu consegui percorrer os 417 em 8 anos. Jerônimo já vai batendo quase 400 em apenas 3 anos de governo. Então ele é uma pessoa que se fez conhecer, o povo tem um carinho muito grande, é uma pessoa muito humilde, muito séria. Ele, a esposa e o filho são pessoas extremamente dedicadas. E a visita dele aí, eu tenho certeza que o povo de Ribeira do Pombal adorou, com os anúncios que foram feitos aí. Tem aí o nosso Instituto Federal, que é uma obra do governo federal, em parceria com o nosso governo, fica pronto no segundo semestre do ano que vem, mas é um investimento de 25 milhões, 15 milhões de obra e 10 milhões de mobiliário. Depois ele também entregou aí a UBS, que é um convênio com a prefeitura lá de Pedro Teles Sobrinho. Preparou, quer dizer, na verdade fez uma primeira reforma e autorizou mais 20 milhões do Hospital Santa Teresa. E entregou vários equipamentos também na Policlínica, ampliou a receita dela para ficar 24 horas, ou seja, muita coisa, nova UPA, muita coisa ou em obra ou entregue pelo governador Jerônimo. Então, ele tem se caracterizado por isso. Acho um governador extremamente popular, segue na linha de Lula,
fazer mais por quem mais precisa, que é a mesma linha que eu adotei, que o Rui Costa adotou, que está agora lá no Ministério da Casa Civil. Até dar uma satisfação para o pessoal de Ribeira do Pombal, Marco Antônio, porque você sabe que agora, como líder do governo do presidente, desde que ele foi eleito, ele me deu essa tarefa. Então, às vezes eu não apareço tanto no município porque eu fico muito trancado em Brasília resolvendo os pepinos. Às vezes a gente não aparece no palco, mas a gente está preparando a festa para o presidente, para seus ministros, para o seu governo. Então, fica aqui a minha explicação também, porque eu muitas vezes vou domingo para lá, só volto quinta de noite ou sexta. Então, é um corre-corre danado, ajudando o nosso presidente a brilhar, como ele brilhou lá na abertura das Nações Unidas, fez um discurso show, muito aplaudido, e vamos tocando aí para a gente fazer o que o povo quer: prosperidade, oportunidade para a nossa juventude e melhores condições de vida, que eu acho que é o que a gente tem feito sempre que esteve à frente dos governos da Bahia ou do Brasil. Senador, bom dia, Jadson Santos. Olha, existe alguma... Tudo bem, Jadson? Tudo ótimo, graças a Deus. Existe alguma articulação em Brasília para ampliar recursos para a segurança pública, o fortalecimento da polícia técnica após essa inauguração do posto aqui em Ribeira do Pombal? Olha, tem vários convênios feitos com o governo federal. Eu acho que agora, recentemente, aquela operação que foi capitaneada pela Polícia Federal, Ministério da Justiça, com apoio de vários governos estaduais, do Ministério Público Federal, estadual, de atuação em vários estados, e temos a chamada emenda constitucional da segurança pública. Qual é a ideia do governo federal? Nós hoje não vamos combater o crime organizado, que não é mais como o crime nos meus tempos de guri. Hoje o crime organizado é uma empresa do mal. É uma multinacional que estraga famílias, detona a juventude e acaba cometendo muitos crimes. Eles trabalham com inteligência. Nessa operação que foi feita aí, envolvendo muitos policiais, você viu que eles estavam incrustados, inclusive, no Centro Financeiro Brasileiro lá em São Paulo, na chamada Faria Lima. Postos de gasolina, distribuidoras de combustível, ou seja, o crime organizado hoje, além do crime que é o tráfico de drogas, o tráfico de armas, ele está penetrando também na economia formal. Então, só tem saída quando a gente fizer essa articulação a nível nacional, porque o ladrão que rouba aqui é de um grupamento que rouba em São Paulo, rouba no Ceará, rouba em outros estados. Então a gente precisa juntar as inteligências, isso a gente está fazendo, e de qualquer forma o investimento no caso da Bahia, muitos deles em parceria com o governo federal, sem dúvida, um exemplo são as câmaras. Nós gastamos aí R$1 bilhão colocando câmaras, estamos espalhando ela mais ainda pela Bahia, exatamente para poder dar tranquilidade. Vou repetir, o crime organizado hoje não basta só o policial na rua. Jerônimo tem aumentado o contingente de policiais, tem um programa que ele se reúne cada 2 meses com a direção da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnica, do Bombeiro, a Defensoria, o Ministério Público, para avaliar essa coisa. O número, evidentemente, o número de violência é muito alto, não nos atende, não nos alegra, ao contrário, nos preocupa, e por isso a gente está trabalhando muito. E eu não tenho dúvida, graças a Deus, esse ano, apesar, como eu disse, o número ser alto, a gente vem numa queda de homicídios dolosos, quer dizer, homicídios feitos pelo crime organizado, então, ou pelo enfrentamento da polícia com o crime organizado. Então, eu creio que nós temos que adotar uma linha consistente, usar muita tecnologia, porque o crime organizado, vou repetir, é uma empresa, uma multinacional do mal, que usa todos os artifícios para driblar a fiscalização, inclusive em bancos, como foi revelado agora nessa operação que eu me referi. Senador, antes da gente entrar no cenário nacional, eu quero destacar aqui algumas de suas ações no Senado, né? Por exemplo, o imposto zero para quem ganha até R$5.000 já é uma realidade, e também destacar aqui a ampliação da licença maternidade das servidoras públicas para 180 dias, e hoje é o senador que trabalhou para garantir a inclusão de 12 bilhões e meio no orçamento para o salário maternidade, é isso?
É isso, na verdade é isso que eu te falei, Marco Antônio, a gente vai trabalhando em tudo que é frente. Todos os projetos que o presidente Lula manda para os programas que ele manda para o Senado Federal e para a Câmara, seu amigo aqui tem que estar trabalhando para convencer principalmente o pessoal de oposição para que a gente possa aprovar esses projetos. Então, é um trabalho que nem sempre é visto, mas que quem está lá em Brasília sabe da articulação e do trabalho que a gente faz em favor do Brasil e em favor do governo do presidente Lula. E os exemplos que você deu é um só. Na verdade, até antes de começar o governo do presidente Lula, ele já tinha me destacado para a liderança do governo e nós aprovamos a emenda constitucional da transição que garantiu exatamente o dinheiro para o governo do presidente Lula poder funcionar no primeiro ano, porque a gente tinha recebido o governo extremamente complicado, extremamente acabado do ponto de vista de finanças. Então, a gente vai trabalhando naquilo que a gente sabe fazer, que é conversar, explicar para as pessoas o projeto do presidente Lula e aprovar esse projeto para que ele possa governar com tranquilidade. Ok, vamos agora à pauta nacional, o PEC da blindagem. Gerou repercussão em todo o país, com manifestações no último domingo. Aprovado agora, ontem o Senado considerou o PEC da blindagem constitucional e arquivou proposta. Foi entregue o documento com 1,5 milhão de assinaturas contra a medida. Senador, qual a posição do senhor sobre a proposta e quais seriam os impactos para a democracia e o sistema político brasileiro? Olha, na verdade, eu sinceramente não entendo o que passou na cabeça de muitos deputados que aprovaram essa matéria. Essa matéria, na verdade, colocava os deputados e senadores numa condição de um privilégio inaceitável. É como se o cara tivesse recebendo um vale-crime de poder cometer crime e só seria, vamos dizer, processado, julgado, eventualmente condenado com a autorização de seus colegas da Câmara dos Deputados. Repercutiu muito mal na sociedade, foi um desgaste muito grande. Felizmente, a atuação, inclusive do senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi muito rápida e precisa. Eu já coloquei minha posição publicamente na minha rede. Desde o primeiro momento, coloquei muito claramente que era um absurdo essa matéria, e felizmente ontem na CCJ, com a relatoria do senador Alessandro de Sergipe, a gente conseguiu arquivar, mandar para a lata do lixo essa PEC da bandidagem, da blindagem, seja o nome que quiserem dar. E eu creio que com isso o Senado cumpriu o seu papel de resgatar a dignidade dentro da Câmara e do Senado. Importante, né? Os deputados, senador, que votaram a favor dessa PEC, diante disso, pode repercutir de forma negativa nas eleições já para o ano que vem? Olha, eu não tenho dúvida, né? O povo está acompanhando tudo hoje em dia através das redes, através do rádio. Você sabe que rádio e rede, na verdade, são os dois grandes veículos de capilaridade. Vocês com a tradição do rádio, a rede com a inovação da tecnologia. Então é óbvio que o povo acompanha e sabe quem votou assim um assado. Na hora do voto, isso é claro que eventualmente pesa. Então cada deputado que deu seu voto por sua convicção, seja lá pelo que for, é que tem que avaliar na sua base eleitoral como é que isso vai repercutir. Agora, que pegou muito mal, pegou, tanto que há muito tempo a gente não via manifestações que a gente viu de domingo, muita gente jovem, muita gente de mais idade, indo para a rua em defesa da dignidade e da democracia. Então, acho que foi um erro da Câmara. Não vou ficar aqui condenando um por um deputado, cada um tem lá seus motivos, mas que pegou mal, pegou. Senador, um ponto muito importante que está em destaque é sobre o projeto da anistia, né? O Congresso discute a possibilidade de anistia envolvidos em atos políticos recentes. Como o senhor enxerga esse debate que está acontecendo? Olha, primeiro que a anistia é um instituto que não foi feito para isso que eles querem.
o pessoal ligado ao ex-presidente da República fica falando de anistia sem saber o que está falando. A anistia é uma ferramenta da democracia que você usa quando você termina, vamos dizer, um período histórico. Por exemplo, nós terminamos o período dos governos militares aqui, que começou em 64 e terminou em 85 a eleição no colégio eleitoral. Quando você vai encerrar um ciclo desse, que teve luta pela democracia, guerrilha, muita gente torturada, morta, aí você resolve fazer, como nós fizemos, uma lei da anistia, que é como se fosse assim: bom, vamos zerar daqui para frente, pacificar o país. No caso da baderna que teve no dia 8 de janeiro, que depredou o Palácio do Planalto, depredou o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal, não teve nenhum período histórico, não tinha dois lados se degladiando em briga aberta. O que você tinha uma eleição, a democracia funcionando normalmente, uma eleição acompanhada inclusive por gente de fora do país. O país é admirado pelo seu sistema eleitoral, que dá um resultado num país continental como o nosso muito rápido, e aí de repente resolve fazer aquela baderna para afrontar a democracia, porque perderam a eleição e não aceitaram o resultado. É como se a torcida de um time de futebol perdeu o jogo, quebra o estádio inteiro e sai depredando tudo. Então isso não tem a ver com anistia. O que ele quer é perdão do crime cometido. E eu não estou falando nem daquelas pessoas que foram levadas para Brasília de ônibus, com hotel pago, com diária paga, para fazer a baderna. A mim me interessa mais punir aqueles que, atrás das cortinas, pensaram o golpe, como foi o caso do ex-presidente da República, seus assessores, e muita gente que ainda está caladinha, mas que financiou a baderna do 8 de janeiro de 2023. Então, para mim, a anistia não existe. O que está em discussão lá, um projeto que foi apresentado, é a chamada dosimetria da pena, ou seja, reavaliar, principalmente o pessoal que eu chamo os magrinhos, a massa de manobra que estava lá e que é quem está preso, eventualmente avaliar um redimensionamento do tamanho da punição, para que alguns daqueles magrinhos possam ir em liberdade, que na minha opinião eles foram mais usados do que atores daquela depredação. Então, a anistia para mim já está morta, não existe mais, não prospera a discussão sobre a anistia. O que tem agora é essa discussão do projeto de lei, do tamanho da pena que vai ser, já está sendo aplicado a alguns. Agora repare, esse tamanho da pena não vale para os mandantes do crime. Eu estou falando isso, repito, para os que eu chamo de bagrinho. Agora, aqueles que são os idealizadores do crime, para mim não tem que ter redução de pena nenhuma, tem que pagar pelo que fizeram contra a democracia brasileira, que graças a Deus se afirmou com a firmeza das nossas instituições, do presidente Lula, do presidente do Supremo, do presidente do Congresso Nacional, na época o senador Rodrigo Pacheco. Então, para mim, vou repetir, a anistia está morta, não existe mais esse debate, ninguém acha mais razoável isso, nem os torcedores do ex-presidente, e o que está em discussão é essa coisa que eu te falei da dosimetria da pena. Sim. A gente vê aí, nos últimos dias, o STF julgou, condenou os envolvidos nos atos e tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, há 27 anos, né? A pena máxima de 27 anos e 3 meses, considerando o líder da organização criminosa. E o Brasil vem sofrendo sanções tarifárias impostas pelos Estados Unidos nos últimos dias, né? A gente vai entrar nesse assunto também com o presidente Lula, o discursou na ONU, mas eu gostaria de saber do seu posicionamento, seu comentário em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Houveram questionamentos, inclusive o ministro Luiz Fux, né, se mostrou contra essa condenação. E o que o senhor achou do posicionamento também do ministro Luiz Fux no julgamento da tentativa de golpe de Estado de Direito, senador? Marco Antônio, aquele que nos acompanham também no seu programa, deixa eu lhe dizer, eu não costumo muito, vamos dizer, avaliar julgamento de tribunal. Você pode gostar ou não gostar,
mas o tribunal tem seu papel, Sim. assim como a Câmara e o Senado têm seu papel. Eu, pessoalmente, acho que todos os processos têm que ser conduzidos com serenidade e com base nos autos e nas provas. E eu não tenho dúvida que o julgamento que foi feito, que incluiu a penalização do ex-presidente, de alguns generais, de um almirante, de comandantes que estavam com ele, pensando o golpe contra a democracia, na minha opinião, foram feitas com a serenidade necessária. É claro que chama muita atenção, ainda tivemos, eu chamo de uma intromissão indevida do governo americano, porque o Brasil tem uma relação de 200 anos com os Estados Unidos. Não é o ex-presidente do Brasil que vai dizer como é que a gente se relaciona. São mais de 200 anos de relacionamento, de troca de embaixada, de instituições. E o Brasil, inclusive, na relação comercial com os Estados Unidos, leva até desvantagem, porque a gente compra deles 7 bilhões de dólares a mais do que eles compram da gente. Então, é vantajosa para os Estados Unidos a relação com o Brasil. Então, eu acho que o julgamento foi com a consciência de cada um dos 11 magistrados. O ministro Fux entendeu que não havia contexto suficiente para a condenação, deu a opinião dele, eu respeito como respeito a dos outros, apesar de que eu entendo que a condenação, sinceramente, foi mais do que merecida. Nós estamos numa democracia jovem e não dá para qualquer um começar a badernar, esculhambar e querer botar tudo para baixo. Eu acho que o ato de 8 de janeiro foi um ato criminoso mesmo, e os mandantes do crime tinham que ser punidos como foram. Bom, agora vamos aí ao discurso do presidente Lula na ONU, como se o senador avalia o discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU e o papel, né, do Brasil no cenário internacional. Olha, na verdade, o presidente Lula vem se destacando como um grande estadista a nível internacional. O discurso dele na ONU, na abertura da Assembleia Geral, que aconteceu anteontem lá em Nova York, na sede da ONU, foi um discurso monumental, repercutindo no mundo inteiro, comentários muito positivos da diplomacia do mundo inteiro. É uma característica dele, da diplomacia brasileira, buscando a paz sem ameaçar ninguém, defendendo a soberania e a independência do Brasil, mas sem afrontar outros países, e sempre com essa posição. Tem vários conflitos estabelecidos no mundo inteiro, e a postura do Brasil sempre é tentar ser um mediador, trazendo e construindo a paz. Eu acho que esse é o papel. A guerra só traz destruição, como a gente está vendo agora lá na Ucrânia, como a gente está vendo em Gaza, no Oriente Médio. Então, eu acho que a gente precisa de paz, de emprego, de prosperidade, de empreendedorismo, para que as pessoas possam fazer o que mais gostam, dar tranquilidade, saúde, qualidade de vida à sua família. Então, o discurso dele, para mim, a mim não me surpreende, que eu já conheço ele, é uma amizade de 47 anos, mas sem dúvida nenhuma foi um discurso brilhante, reconhecido no mundo inteiro. Senador, eleições municipais 2026, né? Qual a expectativa do senador para a base governista na Bahia e no país? E haverá participação direta do PT nas articulações locais, senador? Bom, na verdade nós temos eleições estaduais e nacionais. A municipal ainda vai faltar um pouquinho, acabamos de sair dela agora em 24. Correto, só corrigir. Mas na eleição estadual, evidentemente que o PT, como um partido que está no governo nacional e no governo estadual, sem dúvida nenhuma terá um papel, assim como os outros partidos que compõem a nossa base aliada, como o PSD, o PCdoB, o PSB, o Avante, o Solidariedade, vários partidos que trabalham na nossa base. O PDT também, são muitos partidos. Então, é óbvio que na hora certa a gente tem deixado para discutir isso lá para dezembro, novembro, dezembro, para preparar o ano que vem. Mas eu tenho uma expectativa muito positiva. Eu acho que o time político que a gente está conduzindo desde 2007, quando começou o meu primeiro governo, tem prestado muitos serviços à Bahia e ao Brasil. A Bahia, sem dúvida nenhuma, hoje, seja nas relações políticas, seja na infraestrutura construída, a gente avançou muito.
Eu acho que é por isso que a gente tem tido o retorno da população baiana, que já ganhamos 5 eleições, e eu vou para a 6ª com muito entusiasmo, agora em outubro de 2026, do ano que vem, com a candidatura de Jerônimo, e vamos montar a chapa por completo para que a gente possa enfrentar da melhor maneira possível e merecer o voto do povo baiano para mais um mandato de Jerônimo. Ok. Conjuntura política, senador. Lula também, né? Sim. Hein? Sim. Conjuntura política, né? O senhor citou aí, como o senador enxerga aí o cenário, né? Da polarização e também os desafios para a governabilidade. Eu acho que a democracia vive do confronto de ideias, não do confronto de ofensas, como infelizmente alguns tentam fazer a política brasileira e até na política baiana. Eu acho que a política é debate de ideias, é a apresentação daquilo que você fez pela população, e eu pessoalmente não tenho medo do debate. Eu acho que o debate é salutar se ele for feito de uma forma decente. Infelizmente, nos últimos anos, as pessoas acham que pensar diferente dá direito a você xingar os outros. Eu acho que a democracia não é por aí, me orgulho muito. Faço política na Bahia e não entro na vida pessoal, familiar de adversário, que eu acho que o papel não é esse. Eu acho que o papel é debater programa para o Brasil, para a Bahia, e mostrar que o nosso projeto é o projeto melhor. Então, para mim, eu encaro com naturalidade. Infelizmente, alguns seguem o caminho, como eu estou dizendo, da ofensa, e, na minha opinião, isso aí não vai levar a lugar nenhum. É a moçada que gosta de dar porrada, desculpe o termo, em vez do argumento. Eu prefiro o argumento do que a porrada. Antes da gente encerrar esse bate-papo bacana aqui com o senhor, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de matar essa curiosidade. O seu nome era um nome cotadíssimo para o retorno ao governo do estado. Lembro que em 2022 o senhor estava em primeiro lugar como um nome que seria um nome para substituir o então, na época, governador Rui Costa. O que o levou a não aceitar esse convite aí para retornar a governar o estado, senador? Olha, Marco Antônio, todo mundo sabe, eu sou um pregador da renovação na política, nos quadros políticos. A vida na empresa, no negócio ou na política roda assim. A gente não pode ficar eternamente dependendo de um nome só. Então, em 22, realmente o PT queria que eu fosse candidato de novo, porque via ali uma facilidade. E eu disse para todo mundo: não, gente, nós precisamos criar novas lideranças. E não me arrependo. Fizemos uma trajetória que, óbvio, que foi difícil. Jerônimo foi apresentado ao público em fevereiro de 2022, mas pelo time político que a gente constrói, pela figura, evidentemente, do nosso candidato Jerônimo Rodrigues à época, a gente conseguiu. Então, não me arrependo, ao contrário. Até no Brasil, Marco Antônio, o pessoal admira o que a gente vem fazendo na Bahia, que é esse processo de renovação. Eu sei que meu nome é um nome, vamos dizer, que pontua sempre, porque fui o criador, vamos dizer, desse grupo político que renovou muito a política baiana. Agora não é mais a vontade de um só, é um time político na democracia, conversando com vocês da imprensa, conversando até com a oposição, que a gente conversa com prefeitos da oposição quando interessa fazer o melhor pela cidade. Sim. Então, eu sou pela renovação e não me arrependo, como já disse. Está aí Jerônimo brilhando no governo do estado. Vamos trabalhar para a sua reeleição e estamos trabalhando também dentro do meu partido, o PT, para que essa renovação aconteça. A nova direção do PT é formada por muitos jovens de 30 a 30 e poucos anos, às vezes até menos de 30, e eu sou entusiasmado por esse processo, porque eu acho que a vida caminha por aí. O inteligente, Marco Antônio, é a gente juntar a experiência do cabelo branco com a energia do pessoal mais novo, porque é claro que eu já andei mais e por isso apanhou mais, mas aprendeu mais. E o cabra novo tem uma energia arretada. Então eu acho que se juntar essas duas peças, a experiência de quem já caminhou mais com a juventude e a energia da moçada mais nova, eu acho que é o que a gente faz de melhor pela política baiana e brasileira.
Tá certo, finalizar esse bate-papo com o senador Jacques Wagner, tem uma agenda, tem um compromisso nesta manhã de quinta-feira, mas desde já agradecer aqui sua participação. O ex-presidente aqui do Partido dos Trabalhadores, doutor Jair Monteiro, está mandando um abraço aqui para o senhor. Um abraço. E deixar aí sua mensagem final, né, para a população aqui de Ribeirão do Pombal, região, diante das demandas locais do cenário nacional, senador. Bom, eu quero primeiro agradecer a você, a toda a direção da Rádio Povo FM, do Sistema Paz, e a você, ao Jadson Santos, que nos acompanhou também, ao pessoal todo da técnica do Jornal Primeira Página, todo o povo aí de Ribeira do Pombal e da região, que eu sei que a rádio pega ou é reproduzida em vários municípios. Deixar mais um abraço para o prefeito, o vice, o presidente da Câmara e todos os vereadores, todos os amigos daí. Mandar um abraço também para doutor Jairo, ex-vice-prefeito de Pombal, e dizer que para mim foi um prazer dizer ao povo de Pombal que a gente está lá na trincheira de luta em defesa do presidente Lula, defendendo os interesses também da Bahia, trazendo obras do PAC para cá, para ajudar o nosso governador Jerônimo. E ano que vem, que é a festa da democracia com a eleição, a gente vai voltar a nos apresentar, se apresentar para o julgamento popular. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade, um forte abraço a todos, um bom resto de semana, um bom final de semana, e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, bom dia para o senhor, forte abraço.